Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Ruth é o 8º livro do Novo Testamento. Tem o Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra e suplicamos a ação do Teu Santo Espírito na nossa mente e no nosso coração, abrir o nosso entendimento para entender as Tuas palavras santas. Conforta-nos, exorta-nos, disciplina-nos, Senhor, e guia os nossos passos para confiar somente no Senhor e aprender mais e mais como trilhar o Teu caminho até a terra de Canaã. Peço que o Senhor use a minha vida para a Tua glória, me dando as palavras corretas e o direcionamento do entendimento desse texto, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Há 2 livros na Bíblia com nomes femininos. Um deles é Esther, uma judia que se casa com um gentil para salvar o seu povo de uma grande tragédia. O outro é Ruth, que nós estamos começando uma série, uma gentia que se casa com um judeu e se torna ancestral do rei Davi e do próprio Messias. Estudamos o livro de Esther no 2º semestre de 2001, na série chamada Esther, a mão invisível de Deus na história. Você pode entrar lá no YouTube, lá no canal da IPA Limeira, você vai perceber que lá nós temos, aqui também acho que tem, em Cosmópolis também tem os sermões que fizeram parte dessa série. Nessa noite nós vamos iniciar a exposição do livro de Ruth, em uma nova série denominada Ruth, a história de um amor redentivo. Ruth é uma obra-prima literária que emociona, sensibiliza, surpreende e estimula o leitor do início ao fim. O livro de Ruth é a mais bela obra em escala reduzida que nos foi dada como um tratado ético e um edílio. Certamente, esse livro conquistará a sua atenção e falará ao seu coração. Permita-me apresentar 4 razões para que você acompanhe essa série e se aprofunde no estudo do livro de Ruth. Primeiro, Ruth é uma história de amor e amizade. Ruth tem todos os elementos de uma história de amor surpreendente. Tragédia, perda, desespero, esperança, lealdade, amor e triunfo. O livro de Ruth exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita com um homem israelita. O livro fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações estrangeiras que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Em Boaz e Ruth, os israelitas e gentios são personificados. Além disso,
O livro de Ruth destaca as obrigações piedosas dentro de uma família, ao exaltar o amor e a virtude de uma mulher moabita pela sua sogra, e o cuidado amoroso de uma viúva com a sua nora. A devoção que Ruth demonstra para com a sua sogra Noemi e o cuidado de Noemi para com Ruth percorrem todo o livro. O livro de Ruth, contrariando todas as piadas pejorativas acerca da relação de nora e sogra, mostra o mais acendrado amor de Ruth por sua sogra Noemi. E isso, mesmo sendo Noemi uma mulher idosa, viúva, pobre e estrangeira. Segundo, o livro Ruth é uma história de esperança. O livro de Ruth é a história de um drama familiar. Nesse drama surgem vários problemas: crise financeira, doença, morte, viuvez, pobreza e amargura contra Deus. O livro começa com uma tragédia, mas à medida em que o enredo se desenrola, reviravoltas inesperadas acontecem e as personagens são conduzidas a um final feliz. O sofrimento de Noemi parece insuportável. As circunstâncias parecem injustas e as perguntas sem resposta. O livro nos ensina que nos momentos difíceis da vida não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova, mas precisamos aprender a descansar na providência amorosa do Deus da aliança. Por isso, esse é um livro muito encorajador para pessoas que estão passando por momentos turbulentos na vida. Terceiro, Ruth é uma história que mostra como Deus soberanamente conduz as circunstâncias, incluindo o sofrimento do seu povo. O livro de Ruth é uma história cheia de emoções profundas em que se destacam a vitoriosa providência divina que se manifesta até mesmo em meio ao pecado e à desobediência. Esse livro lança luz sobre a responsabilidade do homem com relação aos seus fatos e as consequências advindas de sua escolha, além da eleição incondicional destacada na pessoa de Ruth, a moabita que vem a ser a herdeira da salvação. A soberania de Deus também é revelada ao longo de todo o livro de muitas maneiras. O livro retrata de forma muito vívida e eloquente como Deus trabalha providencialmente com as decisões equivocadas tomadas pelo seu povo, ao preservar a linhagem do Messias. Durante toda a narrativa, por trás de cada cena, Deus age, guiando e dirigindo a história, de forma que os seus propósitos redentivos sejam integralmente cumpridos. E o quarto ponto, Ruth é uma história redentiva. O foco principal do livro não é exaltar o amor e a virtude de uma mulher moabita, nem retratar a devoção e a fé pessoal de Ruth para encontrar abrigo sob as asas do Deus de Israel. Não. O livro busca mostrar que o personagem principal da história é o Deus de Israel. O amor entre as pessoas nesse livro apenas sinaliza o grande amor de Deus pela humanidade decaída. E a transformação experimentada pelas personagens dessa narrativa tipificam a grande reviravolta da história, da qual participam todos aqueles que descansam no poder, na soberania e na graça de Deus reveladas em Cristo Jesus. Olhando agora para o livro em si, a primeira pergunta que precisamos fazer é: quem escreveu o livro de Ruth? Quem é o autor do livro de Ruth? Não sabemos. Não aprove a Deus preservar para nós o nome do autor. Ademais, o título do livro também não ajuda a identificar a autoria. Simplesmente faz menção a um dos principais personagens da história e não ao seu autor. Mesmo assim, isso não impede a especulação em torno da sua autoria. Alguns entendem que Salomão teria escrito o livro após a morte do seu pai, Davi. Outros atribuem esse livro ao profeta Samuel e argumentam que isso faz sentido porque creem que originalmente Juízes e Ruth eram um único livro. Aliado a isso,
o estilo literário e linguístico de Ruth se parece muitíssimo com o livro de Samuel. Fora essas especulações, não há certeza quanto à sua autoria. Além disso, não sabemos exatamente a data em que o livro foi escrito. A data mais antiga em que o livro de Ruth pode ter sido escrito seria a época de Davi, pois a genealogia no final do livro termina catalogando o seu nome. A ascensão de Davi ao trono de Judá ocorreu em 1010 a.C., e ele governou sobre Judá e mais tarde sobre todo Israel até por volta de 970 a.C. Assim, o autor provavelmente escreveu o livro durante o reinado de Davi ou depois disso, fortalecendo desse modo a hipótese de que o autor do livro foi o profeta Samuel. Se a autoria e a data do livro são coisas incertas, por outro lado, o cenário histórico é claramente fornecido no verso 1. Dê uma olhadinha no verso 1 da sua Bíblia. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam. O período de juízes é o pano de fundo para a história de Ruth. Não se trata apenas de uma informação introduzida pelo autor do livro para localizar o momento na história em que os personagens viveram. Em vez disso, é uma descrição teológica do caráter da época em que esses acontecimentos tiveram lugar. Como eu disse na introdução, nesse tempo, que durou aproximadamente 350 anos, o povo de Israel não tinha um governo, não havia rei. E havia batalhas internas e externas do povo. E eles oscilavam entre a sua rebeldia com Deus e a sua volta para Deus. E aqui em Juízes nós vamos ter aquele ciclo. O povo cometia idolatria, Deus se irava e entregava nas mãos dos seus inimigos, o povo clamava ao Senhor por livramento, juízes eram levantados por Deus para libertar o povo, e aí conduzi-los novamente ao caminho do Senhor. No entanto, bastava a morte do juiz e o povo se entregava mais uma vez à idolatria. Havia esse círculo, um círculo vicioso que ocorria na época de Juízes. A instabilidade política, o colapso moral, a infidelidade espiritual foram as marcas distintivas desse tempo. Nós vimos o verso: cada um fazia o que achava mais certo. A nação havia perdido seu rumo, tornando-se tão ímpia quanto as nações pagãs que outrora habitavam a terra de Canaã. A palavra de Deus já não era mais o padrão de vida na época. O povo vivia confiante em si mesmo e ignorante de suas obrigações pactuais para com Deus. Essa desobediência foi inevitavelmente seguida pela vinda do juízo de Deus sobre a terra, exatamente como a aliança com Moisés havia ameaçado. Nesses tempos já complicados de Ruth, surge uma nova dificuldade. Houve fome na terra. Verso 1 diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Fomes não eram situações inéditas na história do povo de Israel. No Antigo Testamento, a escassez alimentar não era tratada simplesmente como o resultado de condições naturais adversas, mas como um instrumento utilizado por Deus com duas finalidades. Primeira finalidade: a fome era usada para movimentar as pessoas. Deus usava períodos de seca para levar as pessoas de um lugar para outro, conforme a sua vontade dentro do cumprimento dos seus propósitos. Como exemplo, podemos lembrar de duas ocasiões em que a fome causou uma imigração para a terra do Egito. Primeiro, com Abraão, e depois com Jacó e seus filhos. Segundo a finalidade da fome, ela era usada como uma forma de disciplina. Deus usava períodos de estiagem para mostrar ao seu povo a realidade que estavam vivendo, a fim de que voltassem a Ele em arrependimento. A fome vinha sobre a nação como uma forma de disciplina de Deus sobre o seu povo. E isso não era algo desconhecido da nação de Israel.
eles sabiam muito bem que Deus usava a fome como instrumento para disciplinar o povo. No capítulo 28, versos 15 a 68 do livro de Deuteronômio, Moisés trata das maldições decorrentes da desobediência da aliança. Dentre os diversos castigos elencados, nos versos 15 a 20, Moisés vai descrever justamente a fome. Deus usava a fome para disciplinar o seu povo e trazê-los de volta a ele em arrependimento. Contudo, devemos ser sempre cautelosos. É claro que o pecado quebrou o mundo e nada de mal ocorreria se não fosse por causa dele. Mas isso não significa que possamos sempre fazer associações diretas entre catástrofes e pecados específicos. Isso é um perigo, nós não podemos fazer isso. Entretanto, aparentemente, nesse caso específico da fome em Belém, trata-se de uma forma de Deus pesar a mão sobre o seu povo, a fim de que se arrependam de seus pecados e se voltem para ele. Sendo assim, a fome que assolava a terra de Israel era a disciplina de Deus sobre o seu povo em razão da desobediência da aliança. Diante desse cenário, o narrador noticia que a fome em Israel forçou uma família a migrar para a terra de Moabe. Versos 1 e 2 dizem: E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Por causa da fome na terra de Israel, Elimeleque e sua família decidem sair de Belém de Judá e irem habitar na terra de Moabe. Nesse ponto, a pergunta que o leitor do livro faz é: a atitude de Elimeleque de sair de sua terra diante da escassez alimentar foi correta? Foi correta a atitude de Elimeleque de sair de Belém de Judá e ir para a terra de Moabe por causa da fome? Será que foi correta a atitude dele? À primeira vista, a escolha de Elimeleque aparentemente parece ser uma boa decisão. O texto nos diz que ele foi apenas morar na terra de Moabe. Está aí no verso 1, ele foi apenas morar. O verbo utilizado no hebraico indica uma mudança temporária, não uma imigração vitalícia. Ou seja, ele estava indo temporariamente para a terra de Moabe, e a intenção dele era retornar para Belém de Judá. Ele queria apenas cuidar temporariamente de seu problema. Ele estava apenas querendo cuidar da sua família. O que há de errado nisso? Talvez a impressão do leitor ao começar a leitura do livro de Ruth seja de que estamos diante de um homem que decidiu fazer de tudo para superar a adversidade e que vai, por meio de grandes lutas e sacrifício próprio, proteger a família e alcançar seus sonhos. Essa é a nossa impressão inicial de Elimeleque. É interessante que esse é um enredo básico de muitos filmes e lendas. A uma história de superação e triunfo. E essas histórias estão entranhadas em nossa cultura popular. Sejam histórias de heróis improváveis, histórias de grandes conquistas esportivas, ou mesmo relatos de grandes pessoas que surgiram do nada e venceram adversidades. Mas será que realmente ele tomou a decisão correta? Pensando nisso, a nossa tendência é interpretar a atitude de Meleque como um ato de previdência obediente de alguém que está cuidando de sua família. Afinal, a maioria das pessoas buscariam os mesmos meios alternativos que Elimeleque buscou. A maioria das pessoas fariam isso. A coragem, a determinação, o amor desse homem pela sua família poderiam ser tema de uma novela biográfica. Um homem que sai da sua terra e enfrenta desafios para cuidar
da sua família. Será? Antes de fecharmos um veredito sobre a escolha de Elimeleque, precisamos ter em mente 4 pontos importantes. Primeiro, no contexto em que viviam os israelitas, a identidade religiosa de um indivíduo estava relacionada à sua nacionalidade e à terra em que habitava. Antes de Pentecostes, o reino de Deus estava contido, apesar de não exclusivamente, em Israel. A igreja do Antigo Testamento era judaica. A adoração a Yahvé estava restrita à terra de Israel. Lá estava o tabernáculo e posteriormente o templo. Lá estavam os sacerdotes e o povo da aliança. Não havia adoração a Yahvé fora de Israel. Aliado a isso, uma outra questão é importante. Eles estão na terra prometida. A terra que Abraão recebeu. A terra que Isaque e depois Jacó herdaram. A terra pela qual o povo escravo no Egito anelou por séculos. A terra para a qual foram quando Deus os tirou da mão do Egito. A terra que bebeu o sangue dos nossos pais mortos em batalhas. A terra garantida aos filhos de Abraão, dos quais Elimeleque é um deles, Noemi também, e os 2 filhos que eles têm. Eles estavam abandonando a terra prometida para se tornarem estrangeiros em uma terra pagã. Tratava-se de deixar o pedaço de terra que Deus miraculosamente deu aos patriarcas. A porção do planeta diretamente conectada às promessas do Senhor no contexto daquele momento da história da redenção. Ao saírem da terra de Canaã e deixarem de adorar a Yahvé para habitarem nas planícies de Moabe, Elimeleque e sua família estavam apagando gradativamente a sua identidade religiosa. Porque agora não tem mais adoração em Israel e eles também não estão mais na terra prometida. Segunda questão. Como membros da família da aliança, eles estavam dentro de um pacto. Eles tinham as promessas pactuais de Deus a seu favor. Deus nunca falha no cumprimento da sua aliança. Ele sempre cuida, sustenta e protege o seu povo. Frente a isso, Elimeleque e sua família não precisavam fugir de forma rebelde, mas crerem nas promessas pactuais e submeterem ao cuidado providencial do Deus da aliança. Deus iria cuidar deles, assim como cuidou e sustentou de todos os israelitas que ficaram na terra durante o período de fome em Israel. Eles saíram, outros ficaram, e Deus cuidou daquelas pessoas que estavam ali. Porque Deus é o Deus da aliança, e Ele não falha no cumprimento das suas promessas. Terceiro, a viagem para uma terra pagã poderia ter várias consequências desastrosas para a família. Pequenas concessões podem gerar grandes malefícios para toda a família. A ida para uma terra pagã poderia ter 2 consequências trágicas para a família de Elimeleque. Primeira, Elimeleque colocaria seus filhos numa situação difícil. O perigo de se casarem com mulheres que não fazem parte da família do pacto. A lei de Deus proibia claramente o casamento em julgo desigual. E segunda, o descaso com a verdadeira adoração. Em Moabe, não haveria acesso ao tabernáculo, e ao sistema sacrificial e aos sacerdotes. Conforme eu já destaquei, não havia adoração ao Senhor em Moabe. Eles iriam passar muito tempo longe da possibilidade de adorar com o povo de Deus. E isso era extremamente perigoso, pois o coração do homem é facilmente seduzido pela idolatria. E última, a fome em Israel era perfeitamente suportável para essa família. Aparentemente, a fome não foi tão extrema para aqueles que permaneceram em Belém,
porque havia o suficiente para sobreviver. Lembra que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e cuida do seu povo. Não houve nesse período um êxodo maciço do povo de Deus. Além disso, a responsabilidade de Elimeleque era pequena. Ele tinha apenas uma mulher e 2 filhos. Se ele tivesse investigado melhor, provavelmente teria encontrado fartura em alguma outra tribo de Israel, como, por exemplo, as tribos que ficavam do outro lado do Jordão, que faziam fronteira com a terra de Moabe. Na verdade, no decorrer da história aprendemos que se tratava de uma família de posses. Elimeleque, ele era rico, eles tinham várias posses. E o que motivou a saída de Elimeleque não era a total ausência de suprimentos, mas a incapacidade de ter uma mesa tão farta como antes. Ele queria fartura. Fome traz restrição, mas ele queria continuar com a fartura que ele tinha. Se não havia esperança de que no devido tempo viriam anos de fartura outra vez, o melhor seria mudar-se para as planícies férteis de Moabe. No final das contas, talvez eles pensaram, é mais importante ter abundância do que estar na terra que Deus os chamou para viver. Retorno à pergunta anteriormente feita. A atitude de Elimeleque de sair de sua terra diante da escassez alimentar foi correta? Não. Quando nós consideramos esses 4 pontos, percebemos que ao invés de previdência obediente, o ato de Elimeleque era, na verdade, uma fuga rebelde e inconsequente. Ao invés deles permanecerem em Belém, humilhando-se diante do Senhor, lamentando o pecado que os cercava e confiando que Deus proveria as suas necessidades, eles preferindo escapar da disciplina de Deus, deixando a terra prometida em busca de campos mais verdes. Na cabeça deles, conforme aduziu o reverendo Emílio Garófalo, talvez fosse melhor estar nos campos verdejantes e sem o bom pastor do que no vale da sombra da morte com o bom pastor. Perceba como o narrador sugere essa constatação ao fazer o uso de um recurso literário chamado ironia. Isso vai ficar muito claro porque o autor vai usar esse recurso, a ironia. Preste atenção como isso está claramente descrito em alguns detalhes nos versículos introdutórios. Primeiro, o nome do chefe da família era Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Deus é meu rei. Perceba a ironia do autor. Apesar de Elimeleque ter um nome tão significativo, infelizmente, ele não age como alguém ele age como alguém que não confia na proteção de seu rei, preferindo tomar em suas próprias mãos a sua vida e de sua família. Ele age como um ateu prático, como se fosse ele o rei de sua própria vida. Não havia rei na vida de Elimeleque, e por isso, como tantos outros no tempo em que governavam os juízes, ele decidiu fazer o que melhor lhe parecia. Em vez de seguir o caminho do arrependimento e fé, confiando no Senhor para prover suas necessidades, ele se mudou para buscar o que parecia a melhor perspectiva de sustento. Ele escolheu trilhar o caminho para Moabe. Elimeleque agiu em desacordo com quem ele é, de nome e de fato. Segunda ironia do texto, Elimeleque era da cidade de Belém de Judá, em Judá, que significa casa de pão. Belém significa casa de pão. Perceba a ironia do autor. Não havia mais pão na casa de pão. Faltou pão onde menos esperávamos. Belém era conhecida por ser um grande celeiro com produção de uvas, oliveiras, trigo e muito mais. E agora o celeiro está vazio. A cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de escassez e fome. A casa do pão estava com as prateleiras vazias, com os fornos frios e sem provisão.
Terceira ironia do texto. Elimeleque e sua família foram ao vizinho Moabe para morar como residente estrangeiro. Em Israel, Moabe era conhecida por muitas coisas, nenhuma delas positiva. Os moabitas haviam se originado de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. O rei deles, Balaque, tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito. As mulheres moabitas tinham sido uma pedra de tropeço para Israel no deserto, seduzindo os israelitas a adorar falsos deuses. E pouco tempo antes, eles tinham oprimido os israelitas nos dias de Eglon. Veja o que Deus disse sobre Moabe e que se encontra registrado no livro de Deuteronômio. Eu vou ler para vocês. Está no capítulo 23, versos 3 a 6. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Não poderá adorar a Deus. Deus está proibindo eles de adorar, de serem adoradores. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram do Egito, estavam no caminho da terra prometida, e os moabitas negaram pão e água para os israelitas. Continua. E por que contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês? Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição e bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem, olha o que Deus está dizendo aqui, não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Agora perceba a ironia do autor. Moabe deveria trazer à mente de Elimeleque associações com escassez e não com fartura. Mas lá se vai Elimeleque em busca de comida na terra dos que negaram ajudar Israel com alimento. Perceberam toda a ironia do autor? Diante de uma situação desconfortável que resultava da disciplina de Deus, o homem cujo nome significa Deus é meu rei, ao invés de descansar e confiar na providência do Senhor, aguardando a vinda de dias melhores na terra que o próprio Deus escolheu para fazer ali habitar o seu nome, deixa o lugar cujo nome é casa de pão, para buscar refúgio entre aqueles que no passado já tinham negado pão e água ao povo de Deus. É muita ironia. Perceberam a ironia de tudo isso? Perceberam como foi errada a atitude de Elimeleque? E nesse ponto eu tenho que trazer alguns ensinamentos preciosos para nós. Primeiro ensinamento: em vez de seguir o caminho do arrependimento, da submissão e da fé, confiando no Senhor para prover suas necessidades, Elimeleque se mudou para buscar o que lhe parecia a melhor perspectiva de sustento para sua família, humanamente falando. Ele escolheu tomar o caminho da abundância e da fartura. Ele escolheu o caminho para Moabe. Muitas vezes, em momentos de definição na vida, em que temos de determinar que rumo tomar para o futuro, os fatores que mais pesam nas nossas decisões são aqueles que parecem ter maior probabilidade de nos dar conforto e segurança. Você sempre escolhe o que vai lhe dar conforto e segurança. O mais importante na nossa vida raramente será a vontade de Deus, conforme encontramos revelada nas Escrituras. Especialmente se ela parece afetar diretamente nossas melhores perspectivas de felicidade e sucesso. O livro de Ruth nos ensina que o caminho da vida não é simplesmente buscar o melhor para nós, mas buscar viver o amor sacrificial do caminho proposto pelo Senhor. Mesmo que esse caminho seja árduo
e aparentemente sombrio aos nossos olhos. O caminho mais fácil não é necessariamente o mais correto. É triste reconhecer, mas muitas vezes escolhemos o conforto, a segurança e a estabilidade ao invés da fidelidade ao Senhor. Segundo ensinamento, inúmeras situações na vida nos farão a ter a mesma atitude de Elimeleque e escolher o caminho para Moabe. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quais são as circunstâncias da sua vida que têm levado você a querer tomar as rédeas da situação e deixar de esperar pela providência de Deus? Quais são as circunstâncias da sua vida que você fala, eu não vou esperar o Senhor, eu vou tomar as rédeas da minha vida? Uma doença? Uma crise familiar? Um desemprego? Luto? Divórcio? Muitas vezes experimentamos momentos na vida em que a providência divina se mostra assaz misteriosa. Nesses momentos, a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente. Afinal, as coisas não vão como achamos que deveriam ir. Queremos sempre dar um jeito para que as coisas saiam exatamente da maneira que pensamos ou desejamos. Eu e você agimos assim, principalmente quando não entendemos circunstâncias adversas que nos assolam. Nós somos assim. Quando Jó estava no vale mais profundo da sua agonia, quando a situação que ele estava passando mostrava-se misteriosa, ele ergueu aos céus 16 vezes a pergunta, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu sepultei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Além disso, Jó levantou aos céus 34 queixas. Mas diante de tantas perguntas e de tantas queixas que afloraram do seu coração, a única resposta que ele ouviu de Deus foi um sonoro silêncio. O total silêncio de Deus. Precisamos lembrar, entretanto, de algo que faz toda a diferença. Se estamos dentro da família da aliança, dentro do povo de Deus, temos as promessas pactuais a nosso favor. Você não precisa lutar por si mesmo de forma rebelde e inconsequente, como Elimeleque fez. Deus vai cuidar de você. Por que insistir em caminhos que o desonram? Por que querer tomar as rédeas da sua existência, achando que Deus não sabe o que faz? Podemos ser confortados em saber que há sempre uma razão para a nossa adversidade. Há sempre uma razão para o nosso sofrimento. Mesmo que no primeiro momento seja tudo muito misterioso. Razões que são maiores e mais grandiosas do que qualquer coisa que possamos imaginar. Fé é precisamente a ideia de que somos chamados por Deus a não andar por vista, mas crendo nas promessas pactuais do Senhor. Muitas vezes não compreendemos os caminhos de Deus, mas o que podemos saber é que à medida em que confiamos nele, a história da nossa vida, Deus nos responderá com nada mais, nada menos do que Ele mesmo. E isso, irmãos, basta para nós. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus. Isso bastou para ele. E isso deveria bastar para nós também. Saber que Deus, o Deus da aliança, não nos abandona e Ele está conosco. Confie nas promessas pactuais e se submeta ao cuidado providencial do Deus da aliança, pois Ele é fiel e nunca falha no cumprimento de suas promessas. Não seja como Elimeleque, que não confiou no Deus da promessa. Confie no Deus da promessa. Voltando à narrativa.
Constatamos que a saída de Elimeleque foi uma péssima decisão. Mas provavelmente para ele, naquele momento, sua escolha tinha sido bem-sucedida. Enquanto seus parentes estavam sofrendo e passando fome, havia comida em Moabe. A estada de Elimeleque naquela terra distante, a princípio correu bem. Ele foi capaz de sustentar sua esposa e os 2 filhos com conforto, e depois de um período, Moabe se tornou seu lar. Perceba a mudança ocorrida entre os versos 1 e 2. No verso 1 diz que ele foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Foi morar por algum tempo. Olha como é que o autor disse no verso 2. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Enquanto que o verso 1 narrou a saída da família, o verso 2 registra sua chegada e fixação. Essa mudança e a omissão do autor com relação à referência temporal sugere que a estada deles em Moabe passou a ser de duração indefinida. Lembra do que eu falei no comecinho? Ele saiu, mas a ideia dele é que fosse temporário. Agora não, ficou definido. Não há tempo mais para voltar. Talvez o texto nunca deixa claro quando eles decidiram ficar de forma indefinida lá em Moabe. Talvez nunca tenha havido uma decisão consciente de se estabelecer permanentemente por lá. Entretanto, em algum ponto ao longo do caminho, estar em Moabe tornou-se uma permanência mais concreta. Aparentemente, em algum momento durante a estada deles em Moabe, Elimeleque e sua família deixaram de sentir falta de estar junto com o povo da aliança para adorar, cantar e recontar as maravilhas de Yahvé, o Deus da aliança. Mas o relato bíblico não termina aqui. Se terminasse, nós teríamos que admitir que a história de Elimeleque é uma história de superação e triunfo, e que a decisão dele de ir para Moabe foi acertada. Mas nós temos o verso 3. Nós estamos apenas no versículo 2. A escolha pecaminosa de Elimeleque de não confiar na providência de Deus teve sérias consequências para ele, seus filhos e principalmente para sua esposa Noemi. Veja como a decisão tola desse Efrateu levou a caminhos e finais amargos. Verso 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Impressiona a brevidade insensível do narrador. Ele não oferece a narrativa do momento, o lugar, circunstâncias ou a causa da morte de Elimeleque, como se isso suavizasse o impacto. Assim, ele deixa o leitor estarrecido a ponderar perguntas que não têm resposta. Por que Elimeleque morreu? A morte dele foi juízo de Deus por causa de algum pecado? Não sabemos. O plano de habitar a planície de Moabe por um tempo se tornou algo perpétuo, ao menos para Elimeleque, que acabou sendo enterrado na terra, fora da terra prometida, longe do povo da aliança. Com o falecimento do líder da família, o filho mais velho deveria proteger a todos. Agora quem vai assumir a rédea da família é o filho mais velho. Nós não sabemos quem é o filho mais velho aqui. Não sabemos se é Malom ou Quilion, o autor não diz. E o filho mais velho poderia ter liderado um retorno. Diante dele se abriram 2 alternativas: conduzir o regresso para casa, para a sua terra, para o seu Deus, ou permanecer onde estava, no exílio. É notável que a escolha tenha sido ficar na terra de Moabe. Provavelmente, eles avaliaram que suas chances eram melhores em Moabe do que em Judá. Sentiam-se mais em casa na terra da concessão do que na terra da promessa.
Os pastos verdejantes da terra pagã ainda eram melhores que os pastos secos da terra prometida. Desfrutar de campos verdejantes sem o bom pastor ainda valia mais do que o vale da sombra da morte com o bom pastor. Aquilo que era para ser temporário, logo se tornou permanente. E assim, Noemi e seus 2 filhos se estabeleceram definitivamente na terra de Moabe. Como resultado dessa permanência definitiva, os 2 filhos de Noemi tomaram para si esposas moabitas. Verso 4 diz: estes, que está falando dos filhos de Noemi, casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Devido às circunstâncias, provavelmente era inevitável que as esposas fossem moabitas. Afinal, eles estão numa terra pagã. Eles não estão mais no meio do seu povo. Novamente, o narrador omite todos os detalhes de como se conheceram, e ele até deixa de especificar quem casou com quem. Não sabemos quem casou ali, com quem Orfa casou, com quem Ruth casou. Ele não narrou isso. Ele também não informa se os moabitas saudaram esses casamentos com aprovação ou desaprovação. Entretanto, nós sabemos que a lei de Deus claramente proibia o casamento em julgo desigual. Mas Elimeleque, quando ele foi para Moabe, ele expôs seus filhos a isso. E mulheres moabitas não eram uma boa ideia de casamento. Não. Não para aqueles que faziam parte da aliança, do povo da aliança. Historicamente, havia problemas entre, como eu já falei, entre os moabitas e o povo de Israel. Por isso, eles não podiam ter casado com mulheres moabitas. Eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Nada se diz também quanto a qualquer papel desempenhado por Noemi a respeito dos casamentos. Provavelmente ela recebeu a notícia dos matrimônios como um doce remédio para sua tristeza amarga. A vida em Moabe havia restaurado a vida a uma família israelita marcada pela tristeza da morte. Agora, através do casamento, as mulheres de Moabe podem assegurar àquela família uma linhagem familiar continuada. Por 10 anos, tudo parecia estar correndo bem. Embora a esterilidade de Orfa e de Ruth certamente deveria ter trazido um sinal para eles de que Deus desaprovava aqueles casamentos, de que Deus não estava abençoando aquela família. Então, o texto brutalmente nos conta sobre a morte de Malom e Quilion. Verso 5. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Mais uma vez o narrador relata a morte de um modo seco. Ele não faz mais comentários. Não há nenhuma informação na narrativa do lugar, circunstância ou causa das mortes. Simplesmente é dito que os 2 filhos de Noemi faleceram. O leitor perplexo pergunta: as mortes foram punição por se casarem com moabitas ou por não voltarem para Israel? Novamente, o leitor fica estarrecido e sem respostas. Talvez seja um fato bastante incomum que os 3 homens da mesma família tenham morrido. É muito difícil a gente ver notícias assim, que o pai e os 2 filhos morreram seguidos. É muito difícil uma notícia dessa. Mas as consequências eram trágicas para essa família. Em Israel, não havia infortúnio maior do que uma família cessar de existir. E a família de Elimeleque agora está sem a sua 2ª e 3ª gerações. Ironicamente, Moabe, o provedor de semente para a sobrevivência quando Belém estava infecunda, prova ser a cena de infecundidade humana. Sem nenhuma semente para levar em frente a linhagem familiar, a família de Elimeleque paira precariamente à beira da extinção. Aquela família vai se extinguir. Não há mais descendentes. Aí no verso 5,
o narrador realça o resultado das mortes para Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi perdeu tudo: sua terra, seu marido, seus filhos, seus sonhos. Ela está velha, viúva, pobre e em terra estrangeira. Ela não tem descendentes, nem filhos, nem netos. Sua semente vai ser cortada da terra. Sua memória vai se apagar. E ela então passa a alimentar-se da sua tristeza. Ela introjeta uma amargura existencial avassaladora na alma. Chega mesmo a mudar de nome. Não quer mais ser chamada de Noemi. Noemi significa amável, agradável. Mas agora ela vai querer ser chamada de Mara. Amargura, amarga. Perceberam outra ironia do texto? Ela era chamada de agradável, agora ela pede para ser chamada de amargura. Quem agora irá sustentar uma viúva estrangeira nos seus anos de declínio? Não ter família significava não ter proteção e sustento. Não havia programas governamentais de assistência social em Moabe. Nós temos programas governamentais de assistência social, mas lá não tinha. Quem sustentava a viúva? Os descendentes. E ela não tinha mais ninguém. E estava numa terra estrangeira. Nesse ponto, o leitor do livro faz a seguinte pergunta: Noemi irá retornar para Belém de onde saiu ditosa? Será que Noemi vai retornar ou ela vai ficar em Moabe? Será que ainda há esperança para ela? A primeira pergunta eu não vou responder. Eu vou deixar para que vocês venham no próximo domingo. Próximo domingo o sermão vai responder. Mas a segunda pergunta eu vou responder. Há esperança ainda para Noemi? Quando se trata do Senhor, sempre há esperança. É vital lembrar que, por pior que estivesse a situação de Noemi, ela ainda tinha esperança de ser redimida. E nunca devemos esquecer que em Belém, a casa de pão, onde não havia pão, ainda havia o doador do pão. Quando falta o pão, a solução não é abandonar o lugar de adoração, mas buscar aquele que nunca desampara o povo da aliança. E isso é tão marcante no livro de Ruth, que ali mesmo em Belém, na casa do pão, onde havia o doador do pão, nasceria aquele que é o pão da vida, Jesus. Dentro dos planos redentivos divinos, histórias com começos difíceis sempre terminam com a glória de Deus sendo revelada em benefício do povo da aliança. Nesse ponto, quero trazer um último ensinamento para nós. O livro de Ruth se dirige a nós como pessoas que são semelhantes a Elimeleque e a Noemi. Acredite, você e eu não somos diferentes de Elimeleque e Noemi. Não. Como eles, nós achamos que a grama é mais verde nos campos do lado moabita da cerca. Na cerca do vizinho, muitas vezes. Como eles, somos tentados a abandonar o pão do céu pelas provisões deste mundo, especialmente durante o período que o pão do céu parece escasso. Como eles, achamos que o alimento que a terra não prometida oferece parece mais abundante, mais profuso e mais facilmente disponível em contraste com as promessas de Deus que constantemente testam a nossa fé e a nossa confiança. Somos especialistas em demonstrar falta de confiança na providência bondosa de Deus. Reclamamos do emprego, do casamento, dos amigos, da família ou da falta de família, da igreja e do próprio Deus. Ficamos imaginando e sonhando em adentrar os campos verdejantes em outros lugares. E não poucas vezes
desdenhamos a providência divina, acreditando que podemos encontrar caminhos mais abundantes que ofereçam um pão melhor que Deus nos oferece. Reconheça, você já quis dar as costas para Deus e partir para Moabe. Isso se você já não fez isso. Aliás, somos bons em dar nossas escapadinhas para o outro lado da planície. Ah, como gostamos de fazer isso, irmãos. Em estarmos na casa do pão, reclamarmos do doador do pão e irmos nos alimentar das coisas ruins do mundo. Como é comum isso. Como é comum nós largarmos o pão para nos alimentarmos da lavagem do mundo. Somos especialistas em racionalizar e desculpar nosso pecado. Evidenciamos um espírito insatisfeito, desconfiado e instável quando nos mostramos enfadados com o lugar no qual Deus nos colocou e dispostos a deixá-lo, assim que nos deparamos com uma dificuldade e inconveniência. Como a gente gosta de virar as costas para Deus. Sim, você e eu somos semelhantes a Elimeleque e Noemi. Nós somos iguais a eles. Contudo, para Elimeleque e seus filhos, não houve esperança. Eles morreram e foram sepultados numa terra pagã, distante da terra prometida. Mas o livro de Ruth vai mostrar que para Noemi ainda havia esperança de remissão, como eu disse. Nesse ponto, nós somos diferentes de Elimeleque, mas parecidos com Noemi. Sabe por quê? Para nós também há esperança. A graça de Deus continua estendida àqueles que se rebelaram contra Ele e seguiram por outros caminhos em busca de campos mais verdes. Não importa o que fizemos e por quanto tempo tenhamos feito, há perdão e esperança para nós. Há tempo de voltar de Moabe. Na verdade, se nessa noite estamos percebendo que os campos de Moabe estão vazios em nossa vida, isso é em si mesmo um sinal de esperança da obra do Senhor no nosso coração. E sabe no que se baseia a nossa esperança, querido? A razão para termos esperança é a fidelidade de Deus ao seu povo. Deus fez uma aliança conosco e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nossa caminhada nesse lado da eternidade envolve muitas vezes caminhos dolorosos. Às vezes, há escassez de pão na casa do pão. Mas à medida em que Deus remove a nossa autossuficiência, impedindo que tomemos as rédeas da nossa existência como se Ele não existisse, passamos a confiar e a descansar na sua fidelidade. Por todo o caminho para o céu, o amor de Deus nos atrai, nos conduz a Ele e certamente Ele nunca nos abandonará. Sabe como tudo isso aponta para a pessoa de Cristo e a sua obra redentiva? Conquanto Elimeleque tenha deixado o lugar da fome em busca da bênção em Moabe, Jesus Cristo deixou as glórias dos céus para nos trazer a verdadeira bênção na terra. Elimeleque e Noemi voluntariamente saíram da terra da promessa para o exílio, tentando construir o seu próprio reino em vez de esperar pelo reino de Deus. Jesus Cristo, no entanto, saiu da presença do Pai, assumindo a forma de homem para nos resgatar da construção do nosso próprio reino e nos assegurar um reino futuro com Ele. O Deus que nos despoja das coisas que julgamos preciosas e nas quais confiamos, sabe o que é ser despojado das suas possessões, ser deixado sozinho, abandonado pelos seus amigos numa cruz e pendurado no madeiro. Cada lágrima resultante das perdas e situações difíceis que passamos é uma lágrima cujo custo Ele mesmo compreende.
O sofrimento da obra purificadora de Deus, portanto, nunca é severo. Nunca é mais do que o absolutamente necessário para nos fazer voltar para Ele. Ela é medida e destinada a nos mostrar o vazio dos caminhos que escolhemos para nós mesmos, para que possamos retornar para os caminhos dele. Mais do que isso, quando de fato voltamos para Ele, descobrimos que o prazer dele é preencher o vazio que criamos quando tentamos ir para Moabe, quando tentamos trilhar o nosso próprio caminho. O Pai se alegra em nos vestir quando estamos nus. Exulta em nos honrar quando estamos humilhados. Emociona-se em nos alimentar quando estamos famintos. E se regozija em nos celebrar quando estamos abatidos. Ele humilha aqueles que tomam decisões de acordo com o que se julgam ser melhor. Mas uma vez que reconhecemos nossa pobreza e de que dependemos totalmente da sua providência para caminhar, ele se alegra em nos exaltar e nos assentar entre os príncipes. Irmãos, ele é um Deus maravilhoso. Ele é o doador do pão. Ele é o pão da vida. Cristo é o pão que veio do céu, nos fartar por toda a eternidade. Eu termino aqui lendo um hino. É o hino 163. Se você tiver curiosidade, entre no YouTube depois, escreva hino 163, Inário Novo Cântico. Esse hino diz o seguinte: as tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom, se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas. Bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é o seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu és o pão da vida. O Senhor é o nosso alimento. O Senhor é quem cuida de nós. Seja nos momentos alegres, seja nos momentos tristes. O Senhor está presente na nossa vida, cuidando em todos os momentos. Seja quando caminhamos em pastos verdejantes, seja quando estamos no vale da sombra e da morte. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre está conosco. Perdoa-nos, Senhor, porque não são poucas as vezes que nós queremos largar a casa do pão para comer a lavagem de Moabe. Não são poucas as vezes que nós queremos dar as costas ao Senhor, achando que nós fazemos melhor que o Senhor, achando que nós sabemos decidir melhor os rumos da nossa vida do que o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa incredulidade, pela nossa rebeldia. E ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a ficar firmes na casa do pão, porque ali há o pão da vida que é Cristo. Ó Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda está em Moabe, que o Senhor traga ele de volta à casa do pão.
vem nos fartar, Senhor. E que nós possamos nos alegrar e nos contentar com o Senhor em cada momento da nossa vida. Porque quanto mais estamos satisfeitos em Ti, mais o Senhor é glorificado. E é para isso que nós existimos, para glorificar o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Em resposta ao sermão, vamos ficar em pé